Vou dar lugar, com certeza, mas você também precisa dar lugar no seu coração. A palavra de Deus, ela tem poder de transformar, de mudar as vidas. Mas em Apocalipse tem um versículo interessante que Jesus diz que ele está à porta e ele bate. Então ele só entra naquele coração que abre a porta. Que você possa abrir o seu coração esta manhã. Que o Senhor possa fazer diferença. Eu tenho certeza absoluta que tem tudo esta manhã para que a sua vida mude, para que a sua vida seja transformada, não porque eu estou aqui pregando, não é isso, pelo amor de Deus, mas é porque nós vamos ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é poderosa para mudar, para transformar, para renovar, para restaurar, para trazer vida onde há morte. A palavra de Deus tem esse poder. E se você abrir o seu coração, é isso que vai acontecer na sua vida, através da palavra de Deus. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita será mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Amém. Até aqui. Queridos, o tema da pregação hoje é Natal, a esperança. E eu leio esse texto, onde que nós vamos chegar? Que o Espírito Santo fale ao seu coração e faça nascer a esperança de Cristo em meio a tudo o que acontece. Feche os seus olhos, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero te pedir, ó Senhor, mais uma vez, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade neste lugar, de, ó Senhor, falar no profundo do nosso ser, no profundo do nosso coração, ó Senhor Deus, e que o Senhor possa vir com grande poder,
um poder sobrenatural, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, e que possa vir esta manhã aqui trazendo vida, Senhor, àqueles que estão morrendo, ó Pai, que o Senhor possa converter os caminhos, ó Senhor, da condenação eterna sobre aqueles, ó Senhor Deus, a qual foi dito esse veredito, ó Senhor, e que o Senhor possa trazer a esperança que há em Ti para as nossas vidas, ó Pai, porque depois de muito tempo andando sobre essa terra, nós descobrimos que não há esperança aqui, ó Pai, é necessário que ela venha daí, do céu, porque só o Senhor é a nossa esperança. Por isso, ó Senhor, trabalha esta manhã, ó Pai, vai quebrando, ó Senhor, todos os grilhões, todas as amarras, todas as prisões, ó Senhor, tudo aquilo que muitas vezes o inimigo, o inferno vem trazendo sobre o teu povo, ó Senhor, quebra, ó Senhor, com grande poder, com a tua mão poderosa, e traga vida, ó Senhor, aonde ainda há morte, ó Senhor. Faça isso nas nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estamos em dezembro, passou rápido este ano, já estamos chegando no final do ano, e já estamos no ambiente de Natal. Daqui para frente é confraternização, presente, ceia de Natal, né? É só isso que a gente fala. Eu já fui, acho que em 2 ou 3 confraternizações, já até perdi a conta, e tem mais pela frente. Geralmente, queridos, nessa época, as palavras mais faladas é esperança, amor e paz. Pode reparar que é o que você mais vai ouvir daqui para frente. E tudo isso é porque é o que as pessoas desejam, ou mais do que elas desejam, é o que as pessoas precisam. E o interessante é que as pessoas, elas estão procurando a esperança, mas a esperança já está à disposição. E é sobre isso que eu quero falar. O texto que nós lemos fala das consequências do pecado de Adão e Eva. Fala do resultado de quem não obedece a Deus, de quem não considera o que Deus fala. Veja, no texto que nós lemos aqui, as dores foram multiplicadas. Os relacionamentos, eles foram quebrados. A vergonha agora ficou presente. A terra, ela foi amaldiçoada. A enfermidade circula livre. O coração vive na dúvida. Foi criado dentro do coração humano um vazio enorme, que constantemente as pessoas procuram preencher. Se antes a vida era sustentada pela glória, pela presença de Deus, agora o sustento vem através do suor, da luta. Os espinhos, os cardos que não existiam antes, elas agora se tornam presentes no caminho e na jornada desse casal e de qualquer pessoa. Querido, essa não é uma história sobre Adão e Eva, mas é um reflexo da nossa própria vida. Aqui não se trata sobre algo que aconteceu no passado, mas é uma pura descrição do que acontece hoje, agora, no presente. Esse texto, meus irmãos, é a tradução da nossa vida. Notem, todos nós, independente de quem somos, do que fazemos, todos nós caminhamos para o versículo 19, ou seja, para o pó. Pode fazer o que quiser. Alguns estão mais próximos, outros mais longe. Mas todos nós caminhamos para o pó. E por mais duro que seja, a sentença já foi declarada, o veredito já foi anunciado. Eu sei, é uma visão trágica, assustadora, desanimadora, uma verdadeira condenação.
Não só para Adão e Eva, mas para nós hoje. Por quê? Porque o pecado entrou lá, mas ele está presente aqui. Olhe para a sua vida, faça uma reflexão. As dores, elas não se multiplicaram? O seu sustento não exige dor e sacrifícios e lutas? Você não está cansado dos espinhos, dos cardos na sua jornada, no seu caminhar diário? Você não sente esse peso quando você para pensar que depois de tanta luta e depois de tanto correr, o seu final será o pó? Essa, queridos, é a sentença da humanidade, condenada ao esforço, à dor e à morte, sem saída nenhuma. E agora? Agora, como viver numa terra que está gemendo? Como viver numa sociedade mergulhada em guerras, em lutas, em egoísmo, onde cada um olha só para si? Como viver em um ambiente que nos aflige constantemente, com medo, com insegurança, com desânimo, com tristeza? Como viver num local onde as pessoas se matam? Não há confiança entre as pessoas. A insegurança faz parte da nossa vida no dia a dia. E tudo isso nos levaria para a aniquilação total das nossas vidas se não fosse por um único motivo. Só um motivo: a esperança. A esperança. E é sobre isso que eu quero falar essa manhã, sobre o único motivo que pode nos livrar da condenação, da morte, do pecado. Sobre o único motivo que pode nos livrar da sentença que já está falada, que está sobre as nossas vidas, sobre a vida de todo ser humano. E eu quero aproveitar que estamos iniciando o mês de dezembro e falar sobre a esperança. E quero iniciar dizendo, primeiro, que o Natal é a esperança prometida. O Natal não é presentes, não é ceia, tudo isso é muito bom, mas é a esperança prometida. Veja só, em meio a essa dura sentença que nós acabamos de ouvir, Deus mostra o seu amor. No versículo 15, quando ele diz: "E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." O que Deus está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, é que uma mulher dará à luz a um menino. E que esse menino ferirá a cabeça da serpente. No meio dessa dura condenação, quando Adão e Eva estavam ali nus, morrendo de vergonha diante de Deus, Deus, que é o justo juiz, ele se levanta, pronuncia aquela sentença, e no meio do seu pronunciamento ele sussurra a esperança. É uma condenação, mas tem uma esperança. E que coisa louca, eu fico pensando, porque a primeira promessa da Bíblia não fala de um anjo poderoso, um rei, um governador, uma pessoa influente. Não, fala de um menino, um bebê, uma criança, que é uma luz em meio àquela sentença escura, uma luz em meio àquelas trevas da condenação. E não só em Gênesis, mas em toda a Bíblia. Isaías, capítulo 7, versículo 14, ele diz: "Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome
Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco. Se a condenação veio, e essa condenação colocou o homem longe de Deus, vem o Emanuel para novamente trazer Deus para perto dos homens. É a profecia de que Deus estaria novamente perto dos homens. O pecado, ele distanciou o ser humano de Deus. Em meio à desobediência humana, em meio às dores, às enfermidades, em meio à jornada de espinho e cardos, tem também a profecia de uma esperança. A esperança de que um homem se aproximaria de Deus novamente, possibilitando agora o suprimento novamente através da graça de Deus. Esse mesmo Isaías, queridos, eu não sei como foi isso, eu fico me perguntando, mas eu acho, na minha cabeça, a Bíblia não fala, que ele orando, não sei o que ele estava fazendo lá, buscando a Deus, eu acho que ele foi transportado para o futuro. Ele foi levado lá no futuro. E lá ele olhou o que estava acontecendo. E há tantos anos atrás ele vai, e Isaías 9,6 ele fala, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Havia a promessa de uma esperança. Havia a promessa de uma esperança. Queridos, esta não é uma história dos profetas lá do passado, mas é um reflexo da nossa vida, de hoje. Você que tem andado em meio à enfermidade, você que tem andado sendo assolado pela tristeza, pelos vícios, pelo vazio no coração, pela falta de perspectivas, pelas dores na sua vida. O que eu estou falando aqui, meu irmão, minha irmã, o que eu estou querendo dizer aqui esta manhã, é que apesar das consequências do pecado que estão sobre a sua vida e sobre a minha vida, ainda não é o fim, porque existe a promessa de uma esperança. Existe a promessa de uma esperança. Queridos, essa é a prova, a maior prova de Deus, o quanto que Ele te ama, porque mesmo quando você falha, Deus nunca te abandona. Ele te dá uma promessa, antes mesmo de você pedir. Adão e Eva não pediram nada, mas Deus trouxe a promessa para eles. Essa é a esperança. E não se trata, essa esperança, queridos, não se trata do quê? Mas essa esperança se trata de quem? Amém? E aí a gente chega no segundo ponto, que diz que a esperança nasceu. A esperança nasceu. A esperança nasceu. Aleluia. Veja só, passaram-se muito tempo. Muitos anos, depois que foram escritas essas promessas. E o povo vivia nessa expectativa, aguardando o cumprimento dessa promessa. Eles viviam movidos pela esperança. O que eles tinham? A esperança do cumprimento de uma promessa. E era assim que eles viviam. E de tempo em tempo se levantava um profeta e relembrava as promessas de Deus. Mas, diz a Bíblia, que por 400 anos, fala comigo, 400 anos. Por 400 anos, houve um silêncio. Nada foi falado.
nada foi prometido. O céu estava quieto, tudo parado. Até que um dia, uma mulher chamada Maria, ela estava na casa dela, fazendo aquilo que ela fazia todo dia ali, trabalhando na casa dela. Aí algo sobrenatural aconteceu, meus irmãos. Vai imaginando. Ela ficou assustada. Ela ficou com medo. Ela ficou tremendo. E aí, quando ela se deu conta, na sala da casa dela, ali aonde ela estava, tinha um anjo. Tinha um anjo ali. 400 anos depois, de total silêncio do céu, agora vem não uma voz, não uma profecia, não um sinal, mas vem um anjo. Um anjo. E diz para ela: eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Aleluia. A promessa da esperança se cumpriu. Um anjo também apareceu a José. E ele diz: e ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Ele salvará o seu povo do pecado. Ele salvará o seu povo do pecado. Aleluia. Uma salva de palmas, queridos, porque é só Ele que pode nos salvar do pecado que nos condena. E agora a esperança nasceu, a esperança está viva e a esperança tem um nome. E o seu nome é Jesus. Jesus é o nome da esperança que está viva. Não é um nome qualquer, meu irmão, minha irmã, mas é um nome sobre todos os nomes. Porque o nome de Jesus é poderoso. É o nome que cura. O nome de Jesus, ele liberta. Ele expulsa demônios, quebra a maldição, liberta da condenação, livra da perdição. O nome de Jesus fortalece a fé, salva, converte os corações, perdoa os pecados. O nome de Jesus cura os doentes, tira os vícios, preenche o vazio do coração, arranca a tristeza. O nome de Jesus faz milagre, abre os céus, abre as prisões, quebra as correntes, acaba com o diabo, derrota Satanás. Jesus, Jesus, Jesus é o nome da esperança. Aleluia. É diante desse nome que todo joelho se dobra. Nos céus, na terra e embaixo da terra. É diante desse nome que toda língua, toda tribo, toda nação, todo homem, toda mulher, toda criança, todo ser vivo confessa que Jesus é o Senhor, a esperança viva. Aleluia. Aleluia. Queridos, essa não é uma história de um menino que nasceu, não. Mas é o reflexo da nossa vida. Você que tem vivido em uma jornada de espinhos, com dores multiplicadas, com vazio aí no seu coração, com uma falta talvez de perspectiva. Deixa eu te falar uma coisa. Não se trata do que você precisa, mas se trata de quem você
precisa. Eu posso, meu querido, minha querida, não saber qual o seu nome, mas eu sei o nome daquele que é a sua esperança, e o nome é Jesus. É Jesus, é Jesus. Aleluia. Sabe, nesse momento tem alguma coisa te roubando a paz? Há uma tristeza, por acaso, no seu coração, uma enfermidade? Traga isso para Jesus, porque esse nome é poderoso para quebrar tudo isso. Ele não é apenas um personagem do presépio, não. Ele é o Salvador do mundo. Ele veio para salvar o seu povo do pecado e da condenação do pecado. Abra o seu coração. Aceita a Jesus. E deixa a esperança chamada Jesus entrar, penetrar no seu coração e mudar a sua vida agora, já. Hoje é o dia, esse é o momento, essa é a hora de ser transformado por aquele que tem poder sobre todas as coisas. E terceiro, a esperança voltará. A esperança voltará. Se não me engano, cantamos aqui, não foi? Vem, Senhor, Alfa e Ômega, vem. Aguardamos, ansiosos, a sua volta. Maranata, vem Jesus. Está perdendo tempo, querido. Você, meu irmão, minha irmã, que vive na preocupação desse mundo, olhando para o dia de hoje, olhando, achando que toda a sua preocupação do mundo é o que está acontecendo hoje. Você não faz ideia do que vai acontecer nesse planeta, logo mais, quando ele voltar. Porque ele está voltando, ele está vindo. A Bíblia diz que a esperança veio, viveu entre nós, foi rejeitado, foi crucificado, morreu. Mas ele venceu a morte, quebrou as correntes, venceu a escuridão e ressuscitou ao terceiro dia. Diz a palavra que voltou para o Pai, está reinando sobre todo o principado e toda a potestade. E ele prometeu que vai voltar. E de forma inesperada, Jesus vai chegar. Porque o próprio Jesus diz, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Aleluia. Vivemos, querido, na esperança, aguardando o grande dia do Senhor, quando Ele voltará para levar e colocará um ponto final em toda a maldade. Vai aniquilar o pecado de uma vez por todas, pisando definitivamente sobre a cabeça da serpente. Aleluia. Queridos, essa não é uma história sobre uma profecia, mas é um reflexo da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Não se trata de uma profecia para o futuro do mundo, mas se trata de uma profecia para o futuro da sua vida. Da sua vida. Olha aqui para mim. O ponto final da sua vida não está nas suas dores, não está na sua enfermidade, não está nas suas lutas, não está nas suas quedas, não está na sua derrota, não está no pó para onde você vai. Não, o ponto final da sua vida está lá. Lá, na eternidade com Jesus Cristo. É lá que está o ponto final. E é essa certeza que nos dá força, meu irmão, minha irmã, para enfrentar os espinhos que nós temos hoje na nossa jornada.
porque sabemos que Ele voltará para enxugar todas as lágrimas e aniquilar o sofrimento de uma vez por todas, e estaremos com Ele. A grande pergunta é: você está pronto para esse final? Você está pronto para esse final? Porque Ele está vindo, Ele está chegando. Você está preparado para este final? Eu quero concluir, queridos, dizendo que dezembro é a época de Natal, é a época da esperança. Natal não é simplesmente a história de um menino, mas é um reflexo da sua vida, que apesar de estar condenado devido ao pecado, ainda tem a promessa de uma esperança. O Natal é a prova de que Deus amou tanto você, que deu a promessa de uma esperança, que essa esperança nasceu, que essa esperança voltará e que essa esperança tem um nome, e o seu nome é Jesus Cristo. Eu quero desafiar você aqui hoje. Eu não conheço todos que estão aqui. Eu não sei como está o seu coração e como está a sua vida. Mas, meu querido, minha querida, o verdadeiro Natal, ele acontece quando você aceita o Filho de Deus. Quando você abre o seu coração e pede para Jesus vir morar nele. Talvez você ainda nunca fez isso. Talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus. Talvez é a primeira, a segunda, a terceira vez que você vem aqui, ou talvez você venha aqui há mais de um ano. Mas nunca, talvez você parou, ou não entendeu, ou não compreendeu, e você não entregou a sua vida para Jesus. É hoje. É agora. É abrir o seu coração. Ah, pastor, eu estou vivendo esses cardos, eu estou vivendo esses espinhos. As minhas dores só eu sei. A minha tristeza só eu lido com ela. A minha depressão é a minha luta diária. A minha falta de perspectiva é o que assola o meu travesseiro. As minhas lágrimas estão escondidas comigo. Você está vivendo aquilo que todo ser humano vive, meu amigo, minha amiga. Você está vivendo a condenação do pecado sobre a raça humana. Não há para onde ir e não há o que fazer. Aqui nessa terra você não vai encontrar saída e solução para isso. A sua esperança para sair disso chama Jesus. Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário crer em Jesus, crer com o coração e confessar com a boca. E diz a palavra de Deus que aí você será salvo. Para ser salvo dessa condenação, é entregando a sua vida para Jesus Cristo. Veja, eu não estou pedindo para você entregar a sua vida para a igreja. Eu não estou pedindo para você entregar a sua vida para a igreja batista ou para a igreja ágape. Não é isso. Porque a igreja batista, a igreja ágape não pode fazer nada na sua salvação. Mas você tem que entregar a sua vida para Jesus Cristo. Porque Ele é a sua salvação. Ele é a luz das trevas que está no seu coração. Ele é a vida daquilo que está fazendo morte em você. Ele é a cura da doença da tua alma. É Jesus. É necessário você entregar a sua vida a Ele. Isso não é brincadeira. O tempo está abreviado. Ele está voltando. Pare de lutar sozinho contra os espinhos e os cardos da sua vida.
e diga, aí onde você está, Jesus, eu te aceito no meu coração. Eu te aceito como a minha esperança. Eu te aceito como meu Salvador. É disso que se trata. Agora, você que está aqui e já aceitou a Jesus Cristo e conhece a esperança e já tem entregado a sua vida a Ele, e Ele tem sido o Senhor da sua vida, eu quero desafiar você a parar de focar nos seus problemas, a parar de focar nas suas dores, a parar de focar nas suas lutas, a parar de viver uma vida em decepção. Eu quero desafiar você a parar de olhar para aquilo que tenta derrubar você, a parar de murmurar das suas quedas, a parar de reclamar de tudo aquilo que acontece com você. Comece a concentrar no nome que chama Jesus, porque Ele é poderoso, maior que as suas dores, maior que a sua doença, maior que a sua frustração, maior que a sua decepção. Ele é maior do que aquilo que aperta o seu coração. O nome dele é Jesus. Esse nome é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Concentre nele, porque Ele é a esperança viva de tudo aquilo que você precisa. A esperança não se trata do quê, mas se trata de quem. Então vamos viver o presente com a certeza da esperança no futuro. Amém. Que Deus possa te abençoar tremendamente em nome de Jesus. Pastora Bebel. Prepare seu coração, seu espírito para esse momento, e que vamos participar da mesa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero chamar todos os diáconos em nome de Jesus. Enquanto isso, pastor, quero falar que hoje nós vamos servir de uma maneira mais prática. Eu creio em nome de Jesus, né? E que a igreja fique em espírito de oração. Então, vai ser sempre o pão à frente e o vinho atrás. Amém? Diáconos, nós tivemos uma aula aí domingo passado, nos preparando para isso. Pastor Laércio, por favor, vem. Pastora Soraya, em nome de Jesus, o senhor vai chamar o pastor Walter também. Amém. Amém, parabéns, vocês pensaram em como tornar prático esse momento, né? Amém, parabéns. Vamos aproveitar e orar novamente pelos diáconos, né? Que eles estão aqui. Senhor Deus, nós te agradecemos pelos diáconos e diaconisas que com amor, com dedicação, com empenho, na liderança da Luziane e do Robertson, tem servido em tua casa. Obrigado, Jesus, porque buscando um padrão de excelência, que eles se reuniram para planejar esse momento de tal maneira que teu nome seja engrandecido e glorificado. Abençoa suas famílias, seus filhos, abençoa a saúde deles, em nome de Jesus, que não lhes faltem dons espirituais, o enchimento do Espírito Santo, a sabedoria, para melhor te servirem neste lugar, Senhor.
nós pedimos a tua bênção sobre cada diácono, cada diaconisa, a tua bênção que enriquece sempre e não acrescenta dores, esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. 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 Vou pedir para o pastor Walter consagrar os elementos agora, antes da gente tomarmos do pão e do vinho. Pai, nós louvamos e bendizemos o nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Nesse instante, Senhor, lembrando de tudo que foi feito, do sacrifício da cruz, lembrando, Senhor, do preço que foi pago pela nossa redenção. Fazemos isso em memória, Pai. A Tua palavra diz que fazemos isso em memória, trazemos à memória tudo, Senhor, o quanto foi pago, o preço altíssimo da nossa redenção. E, Pai, nós consagramos esses elementos, que nesse momento, Senhor, representam o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Pai, isso nos traz vida, isso nos restaura, isso nos edifica. Pai, que saiamos daqui hoje, Senhor, restaurados, curados, abençoados, edificados, Senhor Jesus, comendo, Senhor, o pão que representa a carne, tomando, Senhor, o cálice que representa o sangue de Jesus Cristo. Consagramos isto, Senhor, recebemos com ações de graça, e que seja bênção para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Participa da ceia do Senhor todo aquele que já teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, não sem antes fazer o autoexame recomendado por Paulo, aquela incursão para dentro, como orou o salmista: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E sabe, irmãos, a confissão de pecados é bênção, porque você atualiza a sua vida com Deus. E a Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que o que encobre a transgressão não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Então faça desse momento seu momento de confissão e tome do pão e beba do vinho em nome de Jesus. Obrigado. Pode ficar, fica aqui. Tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorriso de alegria e de prazer,
Eu que era cego agora posso ver. Voltará, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará, por isso eu canto glória, glórias, glórias ao autor da minha fé. Glórias, glórias ao autor da minha fé. Autor da minha fé, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Aleluia! Glória a Deus. Ah, já pegou. Pode ir exaltando, glorificando o nome do Senhor. Diante de tudo que você ouviu hoje aqui, do que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, e que te enche de esperança. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós não estamos vivendo aqui como um carro desgovernado, vivendo no que vai, vamos ver no que vai dar. Não, nós temos uma esperança, a esperança da vida eterna. Enquanto isso, a gente caminha nessa força, em nome do Senhor Jesus. Então, ao comer do pão agora e beber do vinho, você encha o seu coração de esperança, e que essa esperança possa empalidecer qualquer que seja a sua luta, seu desafio, sua angústia, seu sofrimento. Amém, queridos? Então, e pense no seguinte: na caravana cristã, sofrimento é passageiro, sofredor é minoria. Então, em nome de Jesus agora, coma do pão. E beba do vinho, afirmando: Jesus é minha esperança. Jesus é a minha esperança. Minha esperança está em Cristo. Jesus é a minha esperança. Eu vou dar alguns segundinhos para você exaltar e glorificar o nome do Senhor. Manifeste aí sua gratidão, manifeste aí o seu louvor, manifeste aí a sua adoração. É o Cordeiro Santo de Deus, é o Cordeiro que nos comprou com seu sangue, aleluia. Somos dele, pertencemos a ele, estamos selados pelo Espírito que ele enviou, para garantia de quando ele voltar, nós subimos com ele. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Meu querido pastor Walter vai fazer uma oração por todos nós agora, pela igreja, amém? Pela sua semana, seu final de ano, pela sua família, em nome de Jesus. Pai, louvado e bendito seja o nome de Jesus. Obrigado por este momento tão sublime que participamos, Senhor, relembrando, Senhor, a origem, onde tudo começou. Pai, trazendo à memória, Senhor, o preço que foi pago pela nossa redenção. Pai, Senhor, saímos daqui hoje restaurados, curados, Senhor, livres para continuarmos vivendo, Senhor, libertos do jugo do pecado. Esse sangue nos liberta. Oh, aleluia, que esperança maravilhosa temos em Cristo Jesus. A nossa oração é: Senhor, assim como viemos em paz, leva o teu povo em paz. Dá uma semana maravilhosa, abençoada, que eles possam manifestar ao mundo a glória do nome de Jesus. Pai, que eles vivam a plenitude da graça, do conhecimento, da unção que receberam aqui nesta manhã. Pai, que eles possam, Senhor Jesus, ser instrumentos, Senhor, para que outros se acheguem a Ti. Senhor, dá-lhes vitória, abre portas, Senhor, cobre-os de bênção, Senhor, que ao voltar aqui na próxima semana, eles tragam testemunhos, Senhor, daquilo que o Senhor fez e fará através da vida deles. Obrigado por esse tempo, obrigado por esta manhã, louvamos e bendizemos o Teu nome. Tu és tremendo, Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estenda a tua mão e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo te enchem de esperança, para que você tenha de Deus a força para o enfrentamento dos desafios da vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você, seu final de domingo e sua semana, em nome de Jesus.